Então, vamos lá, turma. Hoje é a segunda aula. Nós estamos, hoje mesmo, né? Começando o estudo da obra O que é o Espiritismo. Na semana passada, fizemos apenas uma chamada para ressaltar a importância da obra. E hoje nós vamos começar mesmo estudando e refletindo em torno do início, do preâmbulo. Estou compartilhando a tela aí. Vai ter uma diferença se vocês seguirem o livro. Vai ter uma diferença. Mas, como nós conversamos semana passada, o importante a gente perceber, até para fazer uma comparação, é importante isso, fazer uma comparação entre ações, para que a gente possa cercar o máximo possível e entender mesmo a linguagem, o pensamento do codificador. E aí, vocês estão enxergando direitinho aí? Então, beleza. Qualquer dúvida aí, vocês me chamam, tá? Oi, Inês, teria como você entrar como religare? Porque senão tem que ficar recebendo o pessoal aqui. Então, vamos lá, gente, preâmbulo. Vou fazer a leitura? Pode ser assim, Marco Túlio? Pode sim, Rose. Beleza, vou fazer a leitura e a gente vai comentando. As pessoas que não conhecem Espiritismo, não de modo superficial, as pessoas que não conhecem o Espiritismo, senão de modo superficial, são naturalmente inclinadas a formular certas questões, cuja solução, por certo, encontrariam se o estudassem com mais profundidade. Falta-lhes, porém, o tempo e, muitas vezes, a vontade para se entregarem a observações contínuas. Antes de empreenderem essa tarefa, muitos desejam saber, pelo menos, do que se trata e se vale a pena se ocuparem com ela. Pareceu-nos, pois, de real utilidade apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são diariamente. Isso será para o leitor uma espécie de iniciação e para nós, ganho de tempo por nos dispensar de repetir constantemente a mesma coisa. E ele coloca, vide, Variedades na Revista Espírita, de julho de 1859. Só para relembrar, na semana passada eu comentei, para a gente relembrar aqui, né? Estamos aqui no site da Bíblia do Caminho Espírita, que tem todas as obras da codificação, e a gente está consultando partindo dela. E o bom é que nesse link, quando tem azul aqui, ó, é porque ali, nessa descrição azul, tem o link dessa referência que ele, geralmente, o codificador faz menção. Você quer comentar alguma coisa em relação a esse primeiro parágrafo aí, Marco Túlio? Que na semana passada eu comentei algumas coisas dele. Comentar. Boa noite a todos. Sim, Rose. O que chama atenção aí inicialmente é que Allan Kardec ele traz para nós uma, como é que diríamos? Eu queria dizer inovação, mas estou até com receio de usar essa expressão. Com relação ao estudo das ciências, né? Sejam artes, filosofia, todo tipo de estudo, para Kardec teria que ter uma introdução, né? E ele traz para a doutrina espírita, que é uma filosofia também, né? Ele traz a introdução. E este livro, segundo aí já Herculano Pires, que é um tradutor do Livro dos Espíritos, ele traz para nós que o que é o Espiritismo é um livro introdutório da doutrina espírita. Apesar de este livro, né, ele ter surgido depois do Livro dos Espíritos e depois da doutrina espírita na sua expressão mais simples, que é um livro de 1858,
Aí também vieram as revistas Espírito de 1858, algumas de 1859, né, que são anteriores, mas depois deste livro é que vieram as outras obras. Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. E tantas outras obras, né, que são no total, afora as revistas, de 10 a 14, né, foi até citado semana passada pela Rose. Então é isso, eu só queria lembrar que este preâmbulo aí está querendo trazer para nós uma ideia de que a pessoa que não sabe muita coisa de uma determinada doutrina, de um determinado estudo, ou de uma determinada ciência, ela quer saber certas questões, né? E se ela soubesse essas questões, ela ia encontrar um meio de se aprofundar, né? Aí, por isso que fala aí, falta tempo e falta vontade, e às vezes vontade, né? O tempo é uma questão de opção, é claro. Nós dedicamos o nosso tempo, nós estamos aqui hoje por opção nossa, né? Às vezes não dá, tal. Então, por isso que ele traz aí, ó, antes de mergulharmos, né, de empreender essa tarefa de mergulhar, muitos desejam saber pelo menos do que se trata. Pelo menos do que se trata. Então, nós estamos diante nesse preâmbulo que é Kardec, né, que traz, ele está querendo trazer para nós é isso, olha, as pessoas querem entender algumas coisas, fazem perguntas, então aqui a ideia é, para o leitor, uma espécie de iniciação, e para nós, ganho de tempo por nos dispensar de repetir constantemente a mesma coisa. Nós vamos ver que daqui à frente, né, daqui a pouco, né, ou pelo menos mais à frente, que nós precisamos de ter elementos para explicar algumas coisas na doutrina espírita. Que as pessoas querem saber, as pessoas perguntam. Então, essa obra aí traz muita informação. É isso. Um outro... Peraí. Oi, estão me ouvindo? Um outro ponto importante que eu queria mencionar é como que o codificador, ele faz com que a gente perceba a complexidade da doutrina espírita. Porque se a gente for estudar qualquer coisa, como bem colocou o Marco Túlio no início da fala dele, vai fazer um curso de psicologia. A primeira coisa que você vai estudar é a história da psicologia. Da psicanálise, da psicologia, do pensamento em si. Artes, a mesma coisa. Por quê? Porque a gente tem que partir de algum lugar. E aqui, quando ele fala para a gente, por exemplo, se você for pegar, você fala assim, eu quero começar a estudar filosofia. Começo de onde? Pela história da filosofia. Tem como você pegar Kant para ler. Tem que começar de algum lugar. E começar de algum lugar é entender como que isso surge dentro do componente histórico, né? E aí começa a fazer toda a diferença, porque vai sendo construído um raciocínio, uma reflexão. Por isso que eu considero que o modo com que ele escreve é para formar pensadores, mesmo. Porque senão ele faria de forma a ser consultado um tratado para a gente identificar o que é adequado e o que é inadequado. Consultar e replicar na vida. Mas não é isso que ele faz. A doutrina espírita, ela, no seu caráter filosófico, na medida que você vai estudando e vai entendendo, aquilo vai fazendo sentido. E isso vai te mudando de dentro para fora. Naquela fala de Paulo, não vos conformeis com esse mundo. Lembra? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Como que eu transformo, em primeiro lugar? Pela renovação da mente. Mas não é dentro de uma fé cega. Alguém que manda e eu obedeço. Alguém que é uma autoridade, porque não tem autoridade. Aqui não tem autoridade. Ou a gente é maduro o suficiente para compreender isso e para construir uma linha de raciocínio em torno da vida, ou então a gente não se adequa.
Porque tem gente que sente falta de um guia, de um orientador, de um sacerdote. A pessoa quer que alguém diga para ela o que é adequado e inadequado. Só que aqui é totalmente diferente. Por isso que é necessário que se tenha essa introdução, até para se chegar na obra O Livro dos Espíritos, por exemplo. O modo com que ele divide a obra aqui é uma estratégia, tem um plano aqui pedagógico, e ele explica aqui no preâmbulo, ele explica aqui no início da obra. Quer falar mais alguma coisa, Marco Túlio? Ou pode passar para o próximo parágrafo? Só mais um detalhezinho, né, que me ocorreu aqui, é que o Kardec, quando ele traz essa obra, né, porque nós estamos aqui no preâmbulo, né, ou no prólogo da obra. Quando ele traz essa obra, ele quer justamente fazer com que as pessoas que têm essas dúvidas, que têm a curiosidade, que querem conhecer, né, o Espiritismo, antes de mergulhar, foi a expressão até que eu usei, né, mergulharem na doutrina espírita, eles querem saber, pelo menos, do que se trata, né, e se vale a pena ocupar-se, né, com o estudo dessa obra. Aí ele vai e encerra ali dizendo, olha, para mim é uma forma também de economizar tempo, porque aí eu posso me ocupar de outras questões. É só isso mesmo. Perfeito. Vamos imaginar o quanto que ele era assediado, as pessoas querendo consultar Kardec para saber, né, o Marco Túlio? Mas e aí esse negócio das mesas girantes aí? O que tem por trás disso? E aí tem uma obra desse nível aqui, né? Então, continuando. O primeiro capítulo encerra sobre forma de diálogos, respostas às objeções mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina espírita. Olha que sacada que ele teve. Porque se o objetivo da obra é responder o que é espiritismo, ele usa os diálogos de pessoas que querem saber o que é o espiritismo, usa a dúvida desses indivíduos para compilar e formar vamos dizer, essa doutrina espírita zipada. Será que o pessoal ainda sabe o que é zipada? Comprimida, né? Sintetizada. E isso é sensacional, né, gente? Ele poderia ter feito, e até ele explica aqui, ó. Bem como a refutação dos principais argumentos de seus contraditores. Essa modalidade nos pareceu mais conveniente por não ter aridez de forma dogmática. Olha que inteligência dele. Não, vou colocar aqui como forma de diálogos. Das dúvidas daquelas pessoas que chegaram para me questionar. Isso vai servir de proveitoso para demais pessoas que possuem as mesmas dúvidas em relação ao próprio espiritismo. Sensacional, vocês não acham? Eu acho sensacional. E o mesmo jeito de ser, né? Hã? O mesmo jeito de ser. Como é que é, Marco Túlio? Tem gente que... Tá dando uma travada. Tá travando, viu? Deu uma travada aí, eu não consegui te ouvir, não. Vou lá ver. Tá. Enquanto isso, eu vou falar aqui. Tá ouvindo, Marco Túlio? O segundo capítulo é consagrado à exposição sumária das partes da ciência prática. Voltou? Eu estou te ouvindo bem. O que você tinha falado antes, Marco Túlio? Que as pessoas se identificam através do crítico, através do cético, né, e através até mesmo do sacerdote. Foi uma sacada legal, como você falou, porque a pessoa fala assim, eu sou crítico, eu sou cético, e a pessoa se vê ali fazendo aquelas perguntas, por isso que é legal. Isso mesmo.
Segundo capítulo é consagrado à exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, ciência espírita. Ciência espírita. Vamos lembrar disso aqui, né? Uma experimentação sobre a interação que existe entre o mundo espiritual com o mundo corporal, sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador inexperiente deve fixar a sua atenção para poder julgar com conhecimento de causa. Né? A pessoa vai participar de uma experimentação, ela vai saber o que está por trás daquilo ali, né? É, de certa forma, o resumo de O Livro dos Médiuns. É como se fosse a síntese da síntese do Livro dos Médiuns. Ora, como na maioria das vezes as objeções nascem das ideias falsas, feitas a priori sobre aquilo que não se conhece bem, retificar essas ideias é prevenir as objeções que se possam fazer, sendo tal o objetivo desse pequeno trabalho. Aí é cercar mesmo, né? Cercar para que a gente não tenha dúvidas que são seriam facilmente respondidas, ou até quando a pessoa chega para negar alguma coisa, para refutar, e quando você vai ver, fala, não tem fundamentação nenhuma essa objeção que a pessoa está fazendo. Se ela estudasse um pouquinho mais, ela ia ver que essa dúvida ela seria sanada. Lembra aquela fala do Kardec? Na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do sábio? Nós não podemos chegar e dizer, isso não existe, isso não acontece, isso é falso. Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Comentários, Marcos? Sim, deixa eu ver. Você está me ouvindo? Legal? Sim. Tá. Aqui, nesse segundo capítulo, o que eu acho bacana é porque ele tem uma condescendência com quem não tem afinidade com a ciência prática experimental da doutrina espírita, né? Então, como a pessoa não tem essa intimidade, ele traz uma instrução teórica, né, desse livro, na introdução, e aí o observador que é novo, né, novato, ele tem que fixar a sua atenção para poder julgar, né, com conhecimento de causa, a não ser que seja má fé mesmo, né? Por isso que ele chama isso aí de resumo do Livro dos Médiuns. Então, quem não conhece a ciência prática, aquilo que aconteceu em 1854, 55, 56, quem não tem aquele conhecimento, ele vai conhecer a coisa através da teoria, e que ele chamou de teoria completa, né? Nesse capítulo 2º. Sim. Quando a gente estuda, por exemplo, os mecanismos da mediunidade, você vai estudar, por exemplo, psicografia. Tem gente que pensa que psicografia é uma coisa só. Só tem um modelo, um modo. Mas, quando a gente vai aprofundar dentro dos mecanismos da comunicação mediúnica, você percebe que dentro da própria psicografia, ou psicofonia, você tem variantes no modo com que acontece. Por exemplo, vou citar para vocês aqui. O Chico, ele falava para a gente sobre o modo com que ele recebia as obras romanceadas do Emmanuel. Aquela série, há 2000 anos, 50 anos depois, lembra, né? Paulo Estevão. Ele falava que ele via como que num filme, que é característica também, que é a mediunidade também de Dona Ivone, que é também do João Evangelista, quando ele fala no Apocalipse lá, que ele ouve o anjo dizendo para ele, tudo que você vê, você anota. É diferente de uma psicografia mecânica, por exemplo. Tem lá no, quem é daqui de Belo Horizonte, tem uma casa espírita chamada Fraternidade Espírita Irmão Glacos. Foi a minha casa durante a minha vida inteira de espiritismo, né? E lá tem um médium que, se a pessoa não conhece o mecanismo da mediunidade, vai achar estranho, porque ele é um médium consciente. Então, a mediunidade, a psicografia é mecânica, e aí
em vários momentos, eu dando palestra, eu peguei já ia falar o nome dele, peguei o médium, o fulano, assim, ó, tipo assim, olhando para o nada, enquanto a mão escrevia. Então, você tem o médium mecânico, você tem o consciente, você tem um indivíduo que está mais ou menos, né? Está mais para lá e está mais para cá. Entende? Então, Semi-consciente mesmo. semi-consciente. Quando você bate o olho, você fala assim, mas como assim que ele está de olho aberto, não tampa os olhos para não elimina os estímulos e está psicografando? Entendeu? Que é mais difícil. Que a maioria dos médiums, e inclusive eu sempre falei que eu tiro o chapéu para aqueles médiums que psicografam lá, porque para você manter uma sintonia a ponto de você captar uma comunicação numa reunião de 150 pessoas, 200, 300 pessoas, pessoas ali aleatórias que estão com pensamentos dos mais variados, você fazer um trabalho, desempenhar um trabalho de sintonia é uma baita de um desafio. Baita de um desafio. Então, o que isso quer dizer? Quando você entende o mecanismo da comunicação mediúnica e você se depara com um fenômeno, seja ele um efeito físico ou inteligente, você consegue detectar. Por exemplo, o William Crookes, como que ele conseguiu descobrir o universo das materializações? Experimentando. Se teve teoria primeiro, para depois ir para a questão prática, é isso que o Kardec está enfatizando aí nesse capítulo, nesse segundo capítulo. Não sei se vão me fazer entender. Tá? Quando você pega, por exemplo, o livro Materializações Luminosas, a gente já tem conhecimento teórico. Quando você pega lá a materialização, você já entende que tem o ectoplasma, você já entende que o perispírito é poroso. E aí, quando você lê o caso, você já identifica, porque você tem um conhecimento de causa. Então, se você pega, por exemplo, o livro do André Luiz, sem ter lido nada de espiritismo, quando eu falo de espiritismo, eu falo de Kardec. O que vai entender? O que a pessoa vai entender de André Luiz? Em profundidade. Se a pessoa não sabe o que é perispírito, não sabe formado de quê, entende? Daí a importância da teoria, antes de qualquer prática. Quiser comentar, Daí a importância deste livro. E a importância desse livro, que é introdutório. Né? Eu vou sempre bater nessa tecla. Esse livro é introdutório para a gente resolver estudar tudo. Né? Por exemplo, tem objeções que nascem, né, naturalmente. Tem objeções falsas. E elas são feitas a priori, ou seja, sem que a pessoa se debruce sobre a questão. Ela simplesmente faz objeções, bloqueiam as ideias, né? Porque não conhecem bem. Então, o objetivo é retificar, pôr no caminho certo essas ideias, né? E prevenir, é claro, as objeções. Este é a finalidade do livro, é a finalidade desta obra, né? Para que a gente tenha um caminho legal. Exatamente. O terceiro capítulo pode ser considerado como sendo o resumo do Livro dos Espíritos. É a solução pela doutrina espírita de certo número de problemas do mais alto interesse de ordem psicológica, moral e filosófica, que diariamente são propostos e os quais nenhuma filosofia deu ainda resposta satisfatória. Procurem resolvê-los por qualquer outra teoria, sem a chave que nos fornece o Espiritismo, e verão quais são as respostas mais lógicas, quais as que melhor satisfazem a razão. Quer comentar primeiro, Marcos? Sim, aí o que está propondo, Kardec está propondo, ao falar desse terceiro capítulo, é comparar. Tem questões de ordem psicológica, moral, filosófica, né, que nós lidamos muito na doutrina espírita, né, e são propostas para nós, para debatermos. Aí, quando a pessoa quer resolver essas questões, ela não consegue através de outras, sem demérito, é claro, né, de outras ciências, de outras
questões curriculares. O que acontece, então? A proposta de Kardec, procurem resolvê-las por qualquer outra teoria, sem a chave que nos fornece o Espiritismo. O Espiritismo nos fornece uma chave. E verão. Marco Túlio, seu áudio fechou aí. Ah, que bom, tá fechado. Voltou. Então, Pois é, estava fechado, ainda bem. Então, o que tem? O Kardec está, mais uma vez, propondo, ó, quer estudar a doutrina espírita, estuda. Quer comparar com outras, com questões que são propostas e que são resolvidas pela doutrina espírita, compare com a resposta que as outras ciências dão. Aí vamos ver qual que se encaixa melhor para nós, né? Daí a proposta do espiritismo. É uma introdução também. Essa parte do livro é a que eu mais gosto. Por quê? Porque é o seguinte, se a gente for fazer um apanhado aí das linhas de pensamento, das escolas filosóficas como um todo, você tem princípios dos mais profundos espalhados em cada linha de pensamento. Você tem Kant, você tem Nietzsche, você tem Schopenhauer, você tem Sócrates, Platão, você tem... Estou falando você tem os pré-socráticos lá, você tem, né, os estoicos e por aí vai. Todas essas linhas de pensamento, eu estou falando só do ponto de vista filosófico. Você tem verdades profundas, no plural mesmo, de conteúdo atemporal. Por exemplo, quando a gente vai lá para os pré-socráticos, anteriores a Sócrates, tem uma figura importantíssima na história chamada Zenão de Sítio. Marco Aurélio, eles eram denominados como sendo os estoicos. E o que o estoicismo fala? Só para vocês entenderem que tem princípio que é atemporal. O tempo passa e não perde prazo de validade. Os estoicos dizem assim, um dos seus princípios preciosos, eu acho esse um dos mais preciosos. Eles dizem assim, olha, na vida existem coisas que nós temos controle e outras que nós não temos controle. Aquilo que nos acontece, nós não temos controle do que nos acontece. Vocês entendem isso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Nós não temos controle de nada do que nos acontece. Então, o que eles dizem? Olha, ao invés de você ficar sofrendo, tentando ter controle por uma coisa que você não tem controle e que ninguém tem, você precisa direcionar essa energia para uma coisa que você tem controle. Qual que é? É como eu reajo ao que me acontece. Isso eu tenho controle. Se eu não tenho controle de uma prova que me chega na vida, eu tenho controle de como eu reajo à prova que me chega. Depois vocês pesquisam a data de validade desse princípio. É atemporal. Daqui a 5.000 anos, o princípio vai ser valioso. Entendeu? Por quê? A gente não tem controle de nada mesmo, não, né? Tem gente que quer ter controle de pessoas, de coisas, de situações, mas não existe controle. A vida é impermanente. Nada é fixo, nada é permanente. É fluido, é tudo muito fluido. Outro princípio também de ordem atemporal. Ninguém entra 2 vezes no mesmo rio. Citei isso, inclusive, ontem no estudo. Por quê? Primeira vez que você entra no rio, você é uma pessoa e o rio é um. Depois que você sai, entra de novo, você é outra pessoa e o rio é outra. Esse é um conteúdo atemporal. Esses princípios, eles estão espalhados. E aqui, dentro da tacanhice mental do ocidental, que eu acho pobreza, eu acho pobre isso, se tem um hábito de estudar só um modelo de pensamento. Como, por exemplo, essa linha mais socrático-platônica, né? Essa filosofia mais racional,
não contraditória, e aí despreza, por exemplo, a filosofia africana, despreza, por exemplo, a filosofia oriental, entende? Então, quando se tem um pensamento mais aberto e vai se estudar essas linhas filosóficas da humanidade, que é patrimônio da humanidade, a gente percebe que essas verdades divinas, elas estão espalhadas em todos os povos, porque foi revelada por todos os povos. E aí você estuda Bhagavad Gita, né, que vem do Mahabharata, você estuda o livro tibetano dos mortos, você estuda I Ching, você estuda a própria maçonaria em si, você estuda tudo. Ocultismo, Helena Blavatsky, você estuda tudo. O que você percebe? A genialidade do codificador. E nesse caso, ele é um senhor. Ele é um senhor professor, Allan Kardec. Por quê? Porque se em determinado momento um ser humano, uma pessoa numa condição de sabedoria, ela, no exercício do seu pensamento, ela revela princípios da humanidade, ali são vários espíritos que revelam. O que Kardec faz? Compila isso tudo. Então, se às vezes eu preciso ter uma biblioteca para estudar muitos pensadores da humanidade como um todo, você estudar o próprio Freud, Jung e outros da área da psicologia, da psicanálise atuais também, na doutrina espírita você tem tudo ali. Com uma roupagem específica, porque para uma doutrina nova é necessário termos novos, então ele cria termos próprios da doutrina espírita para a gente não ter confusão, mas está tudo ali. Por isso que, às vezes, eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas o padre fulano de tal é espírita, só não sabe. O que a pessoa está dizendo? Que toda linha de pensamento mais bem elaborada, mais refinada, superior, é necessariamente espírita. A pessoa não entendeu. A pessoa não entendeu. Ela acha que o que existe de mais precioso é só na doutrina espírita. Não, gente, está tudo espalhado por aí. Você vai falar de perispírita para oriental? Corpo espiritual? Aqui a gente acha o corpo espiritual uma baita de uma novidade, né? Lá o povo tem a terceira visão. Lá eles têm terceira visão. Dupla vista lá é assim, ó. Todo dia pipoca um Buda lá. Um iluminado. Eles estão aqui, ó, muito à nossa frente. E a gente aqui engatinhando na espiritualidade. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, isso não é patrimônio único, exclusivamente da doutrina espírita. Porque no próprio prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem assim, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu as ordens do seu comando. Presta atenção. Espalham sobre toda a superfície da terra. É só na França? Toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos dos céus. Vocês acham que o Consolador Prometido está trancado dentro das casas espíritas, gente? Terceira fase da revelação divina é para a humanidade. Então, isso surge em tudo quanto é lugar. Só que a questão é que o Kardec foi um sábio, porque ele pegou e compilou tudo isso. Então, não precisa eu ler 300 livros, entendeu? Se eu puder ler, melhor ainda. Que aí tem a universalidade do ensino, a veracidade do princípio. Entendi isso? Estou me fazendo entender, turma? Estou? Sim. A grandeza da obra do Kardec. Você só lê, dá a impressão que está lendo o quê? Gibi, com todo respeito ao Maurício. A pessoa não entende aquilo que ela está pegando. Por isso que eu acho, às vezes, que quem conhece um Freud, quem conhece um Jung, quem conhece as linhas de pensamento, quando pega, tem outra percepção. Gente, mas isso a moral é extraordinária. E às vezes você pega uma pessoa que não tem uma noção do que é doutrina espírita, trata como sendo uma coisa simplória.
Não, gente, aqui você tem um apanhado das linhas de pensamento, sem contar as coisas novas, né? Princípios novos. Por isso que vocês vão se deparar sempre com máximas semelhantes a de vários filósofos por aí. Vários princípios. E é bom a gente aguçar a percepção para isso. Você fala, nossa, bem que os espíritos superiores colocaram, isso aqui é precioso. Se puder ler as outras coisas também, é ótimo, para fazer esse processo comparativo. Então, isso que está dizendo aqui, ó, é maravilhoso. De certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica. Quer falar, Marcos? Sim. Só você falou aí de religiosos que seriam espíritas, né? Nós temos que pensar que a doutrina espírita tem 15 princípios, né? Sem um dos quais, ao menos um dos quais, não se pode falar em espiritismo. Então, há uns 25 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando eu trabalhava no Albino Teixeira, tinha um padre, ex-padre, na verdade, né, que dava palestra lá, dava estudo. Nos anos 2000, mais ou menos, a gente chamava ele, não vou citar o nome, mas ele, inclusive, tinha um programa de rádio. Ele dizia que o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Porque mais cedo ou mais tarde, né, as religiões vão congregar dentro desses princípios, Deus, Espírito, Jesus, Perispírito, tudo que nós sabemos aí desses 15 princípios básicos, nós estamos aqui estudando também de uma certa forma. Então, no futuro, todos vão chegar nisso. E outra questão que eu queria lembrar, que tinha um cardeal, aí eu posso citar o nome dele, ele já é desencarnado, é o Dom Serafim Fernandes de Araújo. Ele era reencarnacionista, não era espírita, mas era reencarnacionista. Ele cria na reencarnação, assim ele dizia, né? Arcebispo. Ele era arcebispo de Belo Horizonte. Eu acho que ele chegou a cardeal, não sei. Bom, de qualquer forma, ele era uma autoridade aqui no Brasil, né? E a outra figura que eu queria lembrar é Bezerra de Menezes, né? Esse aí já é mais conhecido por nós, que na doutrina espírita. Bezerra de Menezes, quando encontrou o livro e começou a ler, ele disse assim, olha, eu já li tantas obras, eu não vou ser morto, ou sei lá, crucificado por ler essa obra, o Livro dos Espíritos. E quando ele leu, ele falou assim, eu sou espírita, ele disse, né? Para si mesmo, é claro, eu sou espírita. Então, a questão realmente não é o espiritismo, a questão é o que se faz disso. Aí vem a questão do estoicismo, que você citou. No estoicismo, né, que é criado pelo, acho que Zenon, né, que é o que você falou, o estoicismo é você, como é que eu diria? Aceitar que as coisas podem ser como são. Aí o que acontece? 10%, isso eu ouvi numa palestra sábado, numa casa que eu trabalho, a palestrante disse algo assim, eu vou fazer uma adaptação para o nosso estudo. 10% do nosso sofrer ou da nossa dificuldade é por conta do fato. 10%. Os 90% restantes tem a ver com aquilo que a gente faz do fato. Aí ela deu um exemplo de duas figuras que nasceram com dificuldades, são irmãos gêmeos, só que um rogava praga, xingava e achava uma tristeza, é coisa do espírito. E o outro fez daquilo ali uma limonada, né? Um limão, uma limonada. Então, o que a gente faz com aquilo que nos acontece tem a ver com o restante das nossas dificuldades. É isso que nós temos que também pensar aí nessa questão do estoicismo, que tem a ver muito com a religião cristã, que ajuda, né, os cristãos. Só isso mesmo. Isso mesmo. Esses resumos não somente são úteis aos principiantes, que nele poderão, em pouco tempo, com pouca despesa, colher as noções mais essenciais da doutrina espírita, como também aos adeptos, pois lhes fornecem os meios para responderem às principais objeções que não deixarão se lhes apresentar. E, além disso, por encontrarem reunidos, em quadro restrito e sobre o mesmo ponto de vista, os princípios que devem estar sempre
presentes à sua memória. Isso aqui é importantíssimo, né? Quer comentar, Marcos? Isso me fez lembrar, Rosa, em 2002, eu participei do ECRET, que era Encontro de Dirigentes Espíritas. Foi o primeiro, eu não sei se teve outros, não, que eu não fui mais não, mas um palestrante estava nos lembrando que, às vezes, nós temos espíritas que ele chamou de lustra-banco. Seja delicado ou não a expressão, estava se referindo àquelas pessoas que simplesmente vão na casa espírita, né, ouvir uma palavra ou buscar algum tratamento, etc. Mas também tem os espíritos, eu estou dizendo porque ele está falando dos adeptos, principiantes e dos adeptos, né? Tem aqueles que se dispõem a trabalhar. São espíritas são espíritas que trabalham. Mas tudo bem, voltam para casa, vai para a casa espírita e tem que procurar se melhorar. E tem os espíritas de movimento, né? Aí ele fez a distinção de movimento espírita para doutrina espírita. Movimento é aquela forma através da qual nós impulsionamos aquilo que nós acreditamos. Movimento cristão, doutrina espírita, doutrina cristã, movimento espírita. Então, tem pessoas que vão nesse ponto. Então, o que nós temos que trabalhar? Nós entramos na casa espírita. Beleza. Principiante ou não, nós entramos. Depois, a doutrina espírita, com o tempo, ela entra em nós. Nós aprendemos, conhecemos, desenvolvemos. Nós estamos aqui hoje por conta disso. Nós queremos conhecer um pouco mais. Aí vem um curso, estudos. Mas tem uma hora que a doutrina vai ter que sair de nós, sair através de exemplos, através de ações, através da caridade, através do amor, né? Mas nós temos que observar esse processo dentro de nós. Por isso que ali está falando de principiantes e adeptos. Mas lá na frente nós vamos falar também dos mais experientes, né? Que também tem muito que aprender com esse livro. Sim. E é um livro de fácil entendimento, né, Marco Túlio? É diferente de uma obra A Gênese, por exemplo, né? Ele coloca aqui também sem muito esforço, né? Aqui, ó, com pouca despesa, ó. Eles poderão, em pouco tempo e sem muito esforço, colher as noções mais essenciais do espírito. Que é um crescente, sabe, gente? É um crescente. Às vezes a gente vai se deparar lá no livro dos Espíritos, lá na frente, com questões que vai demandar um tempo maior. Você se depara com a palavra metempsicose, você tem que fazer uma pausa para estudar metempsicose. Todo universal, você tem que estudar isso. Então, aqui é um crescente. Esse livro aqui é um livro fácil. Você ir se familiarizando com a linguagem, com o exercício do pensamento. Né? Que, venhamos e convenhamos, o espírito ficou muito tempo sentado, ouvindo passivamente. Não é só do ponto de vista religioso, não. É até difícil, na escola em si, um espaço de debate, de conversa, de diálogo. É difícil, pode observar, geralmente é passivo. O nosso modelo não favorece muito, por isso que é um sentado olhando para a nuca do outro, sinal de fábrica, né? Porque não é para você pensar muito, é só para você decorar ali e passar na prova. Agora, um debate, aí é diferente, você exige um pouco mais de pensamento, de reflexão, e a doutrina espírita é isso. Você ouve a pergunta de um, você ouve a resposta do outro, você se vê ali naquele diálogo, ou seja, você vai acompanhando a reflexão, você vai se familiarizando com o modo de escrita, porque ele escreve bem demais, né? Nossa, Kardec escreve bem demais. E assimilar, né, gente? Tem que estar na memória. Tem que assimilar. Não é decorar, é entender. Se eu entendo, eu assimilo. Não é decorar. Eu não tenho memória para isso. Memória tem que estimular a memória. Todo mundo tem memória, mas a questão é estimular a memória. Fazer o uso da memória. Para responder desde já e sumariamente, a pergunta formulada no título desse opúsculo, olha aqui, ele vai definir para a gente o que é espiritismo. O que é espiritismo? Espiritismo é ao mesmo tempo, não é separado. Gente, vamos fazer isso filosófico aqui hoje, não. Tem que ter ciência, filosofia, e a religião vai ser como consequência, vai ser
que o Marco Túlio falou, que é quando o espiritismo sai da gente. Isso é que é religião espírita. Só isso. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. O que eu não vejo é fazer filosofia na casa espírita. Eu não vejo. Eu, sinceramente, não costumo ver estudos mais filosóficos, não vejo. Geralmente eu vejo palestras mais assim, resposta pronta, às vezes fechada, dogmática, né? Tem que sair desse modelo. Coisa fechada demais, a pessoa sai dali com a sensação que pronto, já descobri, agora, já sei a verdade, não sabe? Não, é sempre 3 pontinhos. Tem reticências, é sempre você sair instigado dali, fala, nossa, eu vou estudar isso mais. Nossa, que tema bom, eu vou estudar e vou ler esse livro que falou lá. Entende? Tem que sair instigado, porque a palestra não é para responder. É um convite para você refletir sobre um aspecto do tema. Mas você não pode fechar o tema em 50 minutos, porque senão seria muito pobre. Né? É uma coisa que demanda mais reflexão. E vocês já observaram como que as pessoas estão acostumadas a ter uma resposta pronta? E resposta para questões das mais filosóficas para a vida. A pessoa acha que a resposta tem que estar numa frase. Gente, não é simples assim, não. Tem que fazer uma reflexão mais aprofundada das questões. Como ciência prática consiste na relação que se pode estabelecer entre nós e os espíritos. Gente, isso aqui não é de reunião mediúnica, não, tá? Isso aqui é relação na vida. O mundo invisível é esse, o mundo espiritual é o invisível, é esse que nós estamos aqui, porém invisível. E a gente está interagindo constantemente. Então, é fazer uma reflexão disso, como filosofia compreende todas as consequências morais que decorrem das tais relações. Fala, Marco Túlio. Tranquilo. Essa definição aí já fecha tudo, né? Eu gosto mais da questão filosófica da doutrina espírita por causa dos questionamentos que se fazem, né? Ou pelo menos devem ser feitos. Nós temos que questionar, nós temos que querer saber, entender, né? E ao procurar saber por quê, do que se trata, que é a filosofia, né? Que é amor ao saber, salvo engano. Então, o que acontece? Eu pesquiso, eu busco, eu pergunto, eu quero saber. E aí eu passo a entender. Eu entendendo, eu fico mais apto a agir conforme. Tudo bem, eu angario mais responsabilidade, é claro. Se eu aprendo, eu tenho opções. Tendo opções, segundo o Livro dos Espíritos, né? Eu tenho escolhas. Tendo opções de escolha, eu tenho liberdade de escolher e, consequentemente, o livre-arbítrio. Né? Ah, então não quero aprender, não. Parei com o curso. Não adianta, porque esse é um convite, né? Muitos os chamados, são muitos os convites. Esse é um convite para nós aprendermos, conhecermos. Pode ser que amanhã nós tenhamos um outro formato de convite, de chamado, que pode não ser muito agradável. Quantas vezes a gente não vê pessoas em casas espíritas, né? O Glacos mesmo é uma casa que faz tratamento, que cuida faz assim, psicografias, etc. Né? Quantas vezes a gente não vê isso acontecendo e a pessoa não muda? Então, nós temos opções. Vamos ir pelo caminho melhor, né? Que é o do aprendizado, e com o tempo nós vamos chegar lá. Primeiro vem o intelectual, depois o moral, né? A moral, melhor dizendo, que é consequência, não vem imediatamente, né? Como diz o Livro dos Espíritos, nós temos que ficar atento para isso. Por isso que eu gosto da parte filosófica. Vamos questionar, vamos pesquisar, né? Porque, do contrário, nós não vamos chegar a lugar algum. É um espírito investigativo de tudo, né? Kardec, quando ele fazia uma pergunta, ele formulava a pergunta num nível. Por exemplo, você pega a questão da caridade lá, quando ele pergunta assim, qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Se
fosse, com todo respeito, se fosse, eu ia falar qualquer um de nós, né? Vou colocar vocês no meio, não. Se fosse eu perguntando, eu ia perguntar assim, o que é caridade? Não, ele perguntou, qual o sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Vai saber fazer pergunta assim lá fora, hein? E aí ele formulava A, se precisasse, ele formulava B. Lá na frente ele perguntava a mesma coisa de forma diferente. Entende? De uma didática extraordinária, porque ele começa o livro com Deus, começa com o princípio, e aí você tem, ele é tão extraordinário, que ele faz questão de separar uma parte do livro para tratar do espírito com letra minúscula, para falar do princípio inteligente, e depois espírito com letra maiúscula, para falar dos seres inteligentes. Lembra disso? Até a questão 76 é espírito com letra minúscula. Até 75, da 76 adiante, espírito com letra maiúscula. De uma inteligência extraordinária. Mas para quê? Para isso aqui, ó, para fazer diferença nas perguntas e nas respostas. Para fazer todas, por quê? A resposta, qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, ela é para renovar totalmente a nossa ideia de caridade. Totalmente. A pessoa que acha que fazer caridade é uma coisa simplória, quando você percebe que ela é tríplice, benevolência para com todos, não é para com alguns, não. Eu cuido do mendigo, mas não suporto o malfeitor, o criminoso. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições dos outros e perdão. Se tudo é caridade, tudo bem. Só que dentro da benevolência tem beneficência, tem um tanto de coisa dentro da benevolência. Então, é uma resposta que, se você não tiver minimamente um espírito investigativo, filosófico, você acha que você entendeu. Você acha que tá bom. Não, você tem que fracionar aquilo ali, gente. Filosofia é isso. Fracionar isso aqui. Será que eu sei o que é benevolência? Peraí, deixa eu ir lá. Sabe uma coisa comum? Todo mundo sabe quais são as duas chagas da humanidade, sabe? Sim ou não? Se perguntar na palestra quais são as duas chagas, não é quase um coral? Orgulho e egoísmo. Aí você pergunta, o que é orgulho? Egoísmo. Quando você vai explorar essas questões, porque o espírita vive repetindo que está fazendo reforma íntima, mas não sabe o que é humildade, inveja, ciúme, arrogância, prepotência, avareza, cobiça, inveja. Como é que eu vou combater isso? Eu não sei. Se eu não tiver minimamente, o mínimo interesse filosófico, como é que eu vou combater uma coisa que eu nem sei? Já viram tanto que espírita tem dificuldade de receber elogios? Eles acham que isso é humildade. Eu conto ou vocês contam? Eu conto ou vocês contam? Humildade é você saber é ter consciência do que é e ter consciência do que não é. Ter consciência do que pode fazer e ter consciência do que não pode. Não é você ficar, quem sou eu? Foram os espíritos. Então, se eu não tiver um mínimo de interesse investigativo, filosófico, eu não vou fracionar as palavras, os termos, as matérias para entender em profundidade. Eu vou achar que não, já entendi. Entendeu? Não, volta e estuda isso aqui direito. Volta e estuda. Você até falou uma vez no seminário sobre o amor, né, Marco Túlio? Depois você podia comentar para nós o amor. Tem gente que pensa que amor é amor, né? Você falou de três. Sim.
Lembra, né? Era sobre o livro. Conduta Eu acho que era espírita. uma obra de André Luiz. Conduta espírita. Isso, Conduta Espírita. Uhum. Quer fazer algum comentário, fechamento aí? Então, aqui eu estava só pensando nessa questão última que você falou da caridade, né? Nós precisamos ter uma intimidade maior. Não é fácil. Não é fácil, né? Mas ninguém falou que é fácil. É um exercício diário. Benevolência para com todo, indulgência para com imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Nós temos que ter uma repetição, vamos dizer assim. Não é fácil, porque nós não somos bentos, né? O que vai acontecer é que nós vamos ser testados naquilo que a gente pode vencer. É isso que nós temos que pensar, né? Se a gente for testado fora daquilo que a gente pode vencer, aí Deus está sendo malvado. Ele não é malvado. Então a gente pode ter certeza, naquilo que eu estou submetido, eu posso vencer, mas posso cair também, senão fica fácil demais, né? Aí nós temos que lutar, seguir adiante, né? Seguir adiante. Então, podemos ter a certeza de que vai dar tudo certo. Basta querer, né? Isso. E aí finaliza o preâmbulo dizendo o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Termina. Na parte científica é isso aí. Uhum. Excelente esse preâmbulo. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta?